Bom, professor, boa noite. A gente vai falar sobre a correção do nível de tensão nos sistemas elétricos de potência, princípios e métodos do controle de tensão nas linhas de transmissão. Eu me chamo Nicolas Barbosa, vamos aqui com o Jefferson e o Jorge. Basicamente, a gente vai falar desses são os bancos de capacitores e reatores, as trocas de condutores, os boosters e autoboosters, os compensadores síncronos, né, e estáticos, e as mudanças de TAP. Aí, bem ali tem um link do nosso vídeo, da nossa apresentação, que o senhor pode acessar clicando no PDF que a gente vai anexar. Fazendo uma breve introdução sobre o assunto, a gente sabe que no sistema elétrico de potência, determinadas cargas, quando entram no sistema, elas precisam ou requerem um nível de tensão para funcionarem. E esse nível de tensão é fornecido tanto pela linha de transmissão quanto pela geração. Mas, acima disso, essa carga ela demanda uma potência em volt-ampere, que é fornecida diretamente pela geração. A geração, no caso, os geradores, eles vão gerar essa potência, que, como nós sabemos, ela é a soma vetorial entre a potência ativa e a potência reativa, e vai direto para a carga. Assim, entre essa região da geração até a carga, nós temos a transmissão, onde a gente pode ter uma elevação ou queda de tensão, a depender das situações. E aí a gente tem, se vê essa necessidade de realizar a compensação dos níveis de tensão com os dispositivos que a gente vai apresentar nessa apresentação, sejam eles estáticos, sejam eles dinâmicos. Esses dispositivos vão fazer o controle do fluxo de potência entre a geração e o barramento da carga, onde ela será conectada. Os bancos de capacitores e reatores. Vou começar iniciando falando sobre eles. Bem, falando inicialmente dos capacitores, eles são os dispositivos que estão presentes principalmente nas subestações. Eles são dispositivos de compensação que podem ser tanto manuais quanto automáticos, acionados por FACTs, que são dispositivos da eletrônica de potência, como tiristores, que realizam um controle direto desses capacitores para que eles entram em bypassada no circuito ou sejam inseridos, dependendo da conexão. Eles têm um baixo custo de instalação em relação a outros tipos de compensadores, o que facilita a sua instalação, na maioria dos casos, quando se necessita uma elevação de tensão no barramento. Além disso, ele faz o incremento de tensão nesse barramento, gerando, ou seja, inserindo reativo no sistema elétrico de potência. Falando dos tipos de ligação desse tipo de compensador, a gente pode ter basicamente dois, em paralelo ou em série com o sistema, onde o série ele é colocado de maneira simétrica. O certo seria que ele ficasse exatamente no centro da linha de transmissão, mas como isso não é possível, a gente ia precisar de muitas subestações, a gente coloca eles justamente na entrada e na saída das subestações, onde eles são acionados normalmente por disjuntores, controlados pela ONS, para poder realizar esse controle direto da carga reativa, melhorando assim a estabilidade do sistema, como também o fluxo de operação da potência ativa. A outra conexão ela é feita em paralelo e a próxima é mais próxima à carga, né? Onde esse controle na paralela ele é feito para diminuir as perdas, sendo um controle direto dos reativos. Ou seja, é uma forma de remediar o afundamento de tensão diretamente no barramento, enquanto a conexão em série reduz a potência reativa diretamente nas conexões das linhas de transmissão. Sobre as vantagens e desvantagens, a gente tem de vantagem, né, os custos de construção e instalação, que são muito baixos em relação a outros tipos de compensação, a fixação do nível de tensão desejada, porque quando um capacitor ele entra no sistema, ele deixa o nível de tensão topado, ou seja, quando ele se carrega, ele mantém esse nível de tensão sempre elevado, não tem um controle intermediário, além de ter uma baixa manutenção.
Já de desvantagens, a gente tem uma resposta lenta, porque quando o capacitor entra no sistema, ele precisa ser carregado, ou seja, eu tenho uma rampa, um transitório da carga desse capacitor até que ele chegue a esse nível de tensão desejado. E isso acaba levando a uma resposta lenta na elevação de tensão. Além disso, essa resposta transitória, a depender do banco de capacitor, pode acabar trazendo alguma instabilidade. Falando agora dos reatores, os bancos de reatores eles são similares aos capacitores na questão de ligação. Eles podem ser ligados também em paralelo ou série, sendo que eles fazem um efeito contrário. Eles consomem o reativo, fazendo assim com que a tensão decaia, seja ela no barramento ou na linha de transmissão ao qual ele foi conectado. O principal uso dos indutores, dos bancos de reatores, né, no caso, que são indutores, é a atenuação da tensão no barramento, de modo que nas linhas de transmissão a gente tem um efeito ferrante, que é uma perda que é gerada por uma capacitância entre as linhas e o solo, e que acaba elevando a tensão em relação à geração até a carga. Quando eu coloco um banco de reatores, essa tensão gerada pelo efeito ferrante, ela decai e mantém a estabilidade do sistema e a conexão com a carga. Falando dos tipos de ligação, né? Quando eu ligo diretamente em série um banco de reator, eu estou auxiliando o compartilhamento de cargas da linha, ou seja, a linha ao qual esse banco foi conectado, ela pode ser ramificada e conectada a outras cargas de maneira estável, sem muitas oscilações devido à presença do banco de reatores. Já a conexão em paralelo, ela realiza essa compensação de reativos, né, principalmente da parte do efeito ferrante, mantendo assim que os níveis de tensão estejam normais. Outra coisa interessante é que com a implementação das linhas de extra alta tensão e ultra alta tensão no sistema internacional, no sistema interligado, quer dizer, os bancos de reatores permitiram que essas redes funcionassem bem, sem grandes perdas, porque você imagina uma rede de 700 kVA com um efeito ferrante, a tensão ia ser enorme. Então, os bancos de reatores iam realizar essa atenuação de tensão, melhorando assim essa conexão. Agora eu vou falar do segundo método de controle de tensão, que são as trocas dos condutores. Pode passar. Primeiro, começar sobre alguns princípios e a aplicação dele, que basicamente a gente tem que nas trocas dos condutores, a gente quer uma redução de impedância, que é realizada instalando um novo tipo de condutor com a bitola maior do que a anterior. Assim, devido à segunda lei de Ohm, a gente vai ter uma diminuição na resistência, tanto quanto na reatância, o que vai reduzir as perdas ômicas, que vem da potência, né, que é a corrente ao quadrado vezes a resistência do condutor, o que melhora a eficiência do sistema. Porém, por outro lado, devido ao aumento da bitola da seção do condutor, a gente pode ter também grandes aumentos de peso, o que pode acarretar em danos à estrutura e, nos piores casos, até mesmo um colapso completo das torres de sustentação. Pode passar. Se referindo a algumas vantagens e desvantagens desse método, a gente tem basicamente a redução de perdas elétricas como uma vantagem, devido à menor resistência ôhmica, diminuir as perdas por efeito Joule. Outro ponto positivo também é a melhora definitiva na regulação de tensão, sem a necessidade de nenhum dispositivo adicional, já que a própria troca dos condutores já vai suprir o que foi projetado. Tem também o aumento da capacidade da corrente de linha, que vai permitir o maior acréscimo de carga sem uma diminuição excessiva da tensão. Devido ao aumento da bitola do condutor, vai aumentar a capacidade que ela suporta sem chegar no limite térmico do condutor. E também uma maior confiabilidade no sistema, já que vai reduzir as oscilações e as instabilidades na rede. Já algumas desvantagens desses métodos é o alto custo de implementação, devido a ter que comprar basicamente todos os novos materiais e a mão de obra, que é extremamente extensa e de risco. Tem também o ponto de que para trocar os condutores, a gente tem que
interromper a linha. Ou seja, enquanto estiver fazendo a operação, vai ter um impacto no fornecimento de energia. E também, claro, como foi dito antes, tem a necessidade da readequação da infraestrutura, como os suportes dos cabos, os isoladores, os espaçadores, que vai depender do novo condutor, e até mesmo pode ser que precise reforçar a própria estrutura da torre. Pode passar. E mudando agora já para o terceiro método, tem a aplicação de boosters e autoboosters. Eles são aplicados como? Eles basicamente são transformadores auxiliares que a gente instala em série com a linha de transmissão, que vai dar uma elevação pontual a partir daquele trecho de ter um acréscimo de tensão. Os boosters e os autoboosters não são restritos à rede primária, podendo também ser encontrado em redes secundárias já para a parte de distribuição além da transmissão. Porém, na, serem vistos na linha secundária são casos incomuns, pois são equipamentos com custo elevado e também que precisam de mais manutenção. Então, não podem ser disseminados assim pelas redes secundárias. Ou seja, é preferível concentrar eles em pontos estratégicos, pontos comuns, que geralmente são após a subestação. Vai, pode passar. Então, agora, algumas diferenças dos boosters para os autoboosters. Os boosters, eles possuem uma regulação fixa, que é definida pelo projeto e não possui ajuste. Também eles são usados quando há uma queda de tensão previsível e relativamente constante. Também são mais simples, já que não pode, ou seja, eles são simples, então não são muito eficazes para variações de carga ao longo do tempo. Já os autoboosters, eles possuem um regulador automático que monitora a tensão na linha e ajusta a elevação dele de acordo com a saída, conforme for necessário. São mais eficientes para redes onde há variação significativa da carga ao longo do dia e também, no final, tipo, eles reduzem problemas de sobretensão quando diminui a carga e evitam quedas excessivas quando há o acréscimo de carga. Como quando a gente tem uma diminuição de carga, ele o que tende a puxar muito mais corrente, ou seja, vai ter uma queda de tensão maior. Pode passar. Agora, algumas vantagens e desvantagens sobre esse método. Primeiro, elas são mais econômicas do que ter que trocar toda a infraestrutura do cabeamento, como mostrado no método anterior, e eles podem ser instalados sem grandes modificações na estrutura já existente. Uma vantagem muito boa deles é que justamente os autoboosters oferecem um ajuste automático da tensão, o que garante uma estabilidade mesmo com variação de carga. Agora, já algumas desvantagens deles são que os boosters tradicionais eles possuem uma regulação fixa, que é ineficaz em sistemas que a gente tem muitas variações de cargas. E caso eles sejam mal dimensionados, pode gerar um grande desequilíbrio de tensão também. Uma desvantagem muito grande, principalmente referente aos autoboosters, é que eles têm um custo inicial muito grande devido ao sistema de controle automático dele. E, em alguns casos, pode ser necessário um estudo detalhado de toda a rede para definir a melhor localização e configuração dos boosters. Como dito anteriormente, como ele ser caro e exigir muita manutenção, eles não podem ser disseminados em todo lugar. Então, em muitos casos, é requerido um estudo para encontrar o melhor ponto para ele. Pode ir. Olá, professor Juan. Eu fiquei com os compensadores e como quarto método de controle de tensão e eu dissertarei um pouco sobre ele. Pode passar, Nicolas. Basicamente, eles são dispositivos ou sistemas, né, usados para corrigir
ajustar ou equilibrar as diversas características do sistema elétrico de potência, tanto como quedas, desvios, distorções que a rede pode ter, né? Pode ficar submetida. Então, eles são projetados de modo a garantir a estabilidade e a eficiência de determinados parâmetros de projeto, né? E eles devem prevenir, como falei, né, desvios, distorções ou deficiências na transmissão. E como é que esses compensadores eles irão atuar, em que eles irão funcionar, qual é o princípio que eles se fundamentam, né? Então, esses compensadores eles devem agir, né, sobre o fator de potência da própria linha, né, de modo a regular a tensão, aumentar a estabilidade do sistema, né, reduzir perdas, né, otimização, confiabilidade, proteção contra sobrecargas também e correção para os desvios, né. Os compensadores eles basicamente são há algumas diversas classificações, né, mecânicos, eletromecânicos, mas nesse caso de linhas de transmissão, escolhi dois tipos, os síncronos e os estáticos, né. Os compensadores síncronos, eles basicamente são o quê? São motores síncronos que eles operam a vazio. Então, um compensador é uma máquina, né, uma máquina rotativa, síncrona, que ela não tem carga, ela não tem conjugado. Ela é uma máquina que simplesmente ela opera a vazio, e esse princípio será abordado no próximo slide. E temos os compensadores estáticos, né, que são dispositivos, né, que são basicamente circuitos ativos e passivos com semicondutores, né, SCRs, diodos, tiristores, de modo que a gente possa ligar eles de diversas topologias, né, paralelo, série paralelo, com capacitores, indutores ou com semicondutores controlados. Pode passar. Então, o que são os compensadores estáticos? Diferentemente dos compensadores síncronos, os estáticos eles não são rotativos, obviamente, e, portanto, não possuem partes móveis, mas eles são muito mais eficientes que as máquinas rotativas. Por quê? Por operarem, né, com chaveamento, com semicondutores, eles têm um baixo tempo de resposta, né? Então, eles conseguem fazer um controle rápido, né, em qualquer oscilação, qualquer defeito, assim, qualquer problemática que possa ter na linha, né? E, obviamente, por serem semicondutores de alta frequência também, eles têm as perdas mínimas e conseguem mitigar essa oscilação, né, através de chaveamento e conseguem reduzir a perda de potência ativa. Então, eles conseguem, né, isso e devido aos funcionamentos básicos, né, os princípios de funcionamento dos semicondutores, ele consegue também evitar sobretensões de perdas, né? Então, em situações em que há uma retirada de uma carga, né, a tensão pode elevar e esses compensadores estáticos eles atuarão de modo a garantir essa sobretensão, né, a absorver essa sobretensão da linha e fazer com que não haja tanta oscilação, né? Mas uma problemática, como eu disse, né, esse chaveamento de indutores, né, de tiristores e capacitores, né, acaba por gerar harmônicas. Então, acaba por sendo um custo adicional, né? Acaba gerando harmônicas na rede e então se faz necessário um fio de harmônicas. Então, basicamente, os componentes de compensadores estáticos são tiristores, banco de capacitores, reatores, né, controlados, filtro de harmônicos, como eu disse, e uma vantagem é que não precisa de manutenções periódicas, né? Não tanto quanto um compensador síncrono, como eu irei falar no próximo slide. Esses compensadores estáticos, eles, né, são, né, mais eficientes, mais estáveis e por parâmetros de projeto, e eles são muito utilizados em subestações de controle de tensão, né, e também em indústrias, né, com carga altamente indutiva. Já os compensadores síncronos, no próximo slide, pode passar. Os compensadores síncronos, né, basicamente é um motor síncrono, como eu falei, que opera vazio. Eles também são utilizados como reguladores de tensão e controle de potência reativa, diferentemente
do compensador estático, né? Que apesar de ter o adicional que ele consegue também controlar reativo, o estático ele controla mais a potência ativa pelo chaveamento. Já o síncrono, por ser um motor, a natureza dele já é de alterar a regulação, né, no ponto de vista da potência reativa. Então, por ser uma máquina síncrona, né, a resposta de controle dele é relativamente lenta e requer mais manutenções periódicas, né. O princípio de funcionamento dele é de uma máquina síncrona, obviamente. A gente vai ter que o rotor dele é incitado por uma fonte de corrente contínua, enquanto o estator dele é uma fonte de corrente alternada. Então, o fluxo no ferro dessa máquina, né, vai ser a soma da componente contínua mais a componente alternada. Então, por exemplo, se a gente variar a corrente do rotor, né, diminuir a corrente do rotor, para o fluxo ser estabelecido, ele vai exigir uma componente indutiva, né, para manter o fluxo, para manter a rotatividade. E essa componente indutiva vai ser absorvida da rede. Então, ele vai absorver potência indutiva da rede, né, de modo que vai vai absorver a potência indutiva da rede para o fluxo ser estabelecido no próprio motor. Caso a gente aumente a corrente do rotor, né, aumente essa corrente contínua, né, ele fica com excesso de carga, né, fica com excesso de potência reativa, né, e acaba se tornando meio que um capacitor. Então, há essa versatilidade dessa máquina, né, dessa máquina síncrona, de modo que ele possa atuar com um fator de potência avançado ou adiantado, ou muitas vezes também unitário, né, por incrível que pareça. Então, se a corrente de excitação do campo do rotor aumenta, a potência reativa capacitiva será solicitada da rede para que se oponha à magnetização excedente do rotor. Né? E de modo contrário também, se a componente contínua do rotor diminui, ele vai exigir uma componente indutiva da rede que acaba absorvendo. Né, o próprio motor acaba absorvendo. Portanto, né, variando a corrente de campo do rotor dessa máquina síncrona, a gente consegue controlar o fator de potência e, consequentemente, controlar a regulação de tensão da linha. Então, é importante também que a máquina opere a vazio, né, justamente para não ter problemáticas com conjugado, com harmônicos, né, com tempo de resposta. E é isso. Uma vantagem, né, que ele pode atuar em mudança repentina de tensão, né, a tensão de terminais dele. Como eu disse, ele é ligado à rede, né, em uma subestação, e basicamente, se há sobretensão nele, o próprio projeto dessa máquina consegue absorver essa sobretensão, porque o fator de serviço dele, né, ele já é projetado de modo a operar em sobretensões, né, por um curto período de tempo. Então, em situações em que a linha está com sobretensão, né, com uma tensão acima do nominal, essa máquina ela consegue absorver, né, consegue absorver a potência reativa, né, sem variar sua corrente, né, sem alterar seu fator de potência, por fatores construtivos mesmo da máquina. E isso se deve à constante de tempo térmica, e é geralmente grande, e permite que o compensador seja sobrecarregado com segurança por um curto período de tempo. Próximo slide, por favor. E a quinta metodologia é a mudança de TAPS, né, que são as mudanças nas derivações de transformadores da linha. Pode passar. E como é que acontece essa mudança de TAP? Né? Existe uma terminologia em inglês que é tap changer, que significa um comutador de derivação. Então, a gente vai ter os transformadores das linhas de transmissão e, basicamente, a relação de transformação dele, né, a derivação central dele, vai ser alterada conforme necessário. A troca pode ser manual, né, por intervenção direta de um operador, de um técnico, ou pode ser por um dispositivo eletromecânico. Na foto, como está exibido, tem um computador de derivação eletromecânico e ele oferece um controle rápido de tensões de linha. Também reduz perdas e mitiga oscilações de potência ativa e evita sobretensões na perda da carga. Basicamente, ele vai
Em situações de sobretensão, de queda de tensão ou de elevação de tensão, o TEP será reajustado do transformador, né, de modo a alterar a relação de transformação e de modo, consequentemente, a regular a tensão pontual. Né? Algo muito parecido com o que o Jorge falou em autobus. Então, essa troca de TEPs ela pode ser automatizada quando o transformador está equipado com relé regulador de tensão avançado, capaz de realizar a estação automática. Ou seja, essa troca de derivação, essa troca da transformação de relação destes transformadores, ela pode ser automatizada, né, via software, né, contanto que exija, né, que esteja presente lá um relé de regulação avançado, que seja controlável, aliás. Pode passar. Então, bem, assim, para concluir, né, vou trazer aqui algumas informações com relação aos compensadores, né? A gente pode ver que a disposição do sistema elétrico de potência, a gente tem diversas formas de realizar o controle do nível de tensão. E eu destaco principalmente que a confiabilidade, né, de cada uma delas nas suas respectivas aplicações, né? E assim, quando você tem uma carga que necessita de uma elevação de tensão, você vai por partes. Você vai primeiro ver, tem um banco de capacitor naquela região da carga onde eu posso melhorar, posso aumentar a tensão, tem um banco de reator para diminuir. Depois eu vou para a mudança de TAPs, para os boosters, auto boosters. Depois para os compensadores síncronos, que ficam normalmente mais próximos ou de subestações ou próximos das áreas de geração. E por último, a geração. Aí, questão de confiabilidade é que, independente da região onde eu queira fazer esse controle de tensão, eu tenho uma instabilidade do sistema devido à presença de todos esses tipos de dispositivos de compensação, onde eu consigo reduzir as falhas no meu sistema internacional e consigo manter o sistema em funcionamento. Outra coisa interessante é a relação à eficiência. A gente viu aí que tem vários tipos de compensadores que são controlados à distância, que são monitorados ou então são autônomos, principalmente aqueles que são FACTs, que são totalmente transistorizados no controle da eletrônica de potência. Eles conseguem garantir que a relação entre geração e consumo seja feita de maneira rápida, sem quase nenhuma perda. Isso acaba sendo um fator muito relevante em relação a esses compensadores. E, assim, com tudo isso, se eu consigo realizar um controle do meu nível de tensão do sistema internacional, eu consigo minimizar as fontes primárias. Se eu tenho uma termoelétrica que está inserida no meu sistema internacional e ela não precisa ser incrementada, não precisa abastecer ela com mais combustível para poder ela gerar tal nível de tensão, devido aos compensadores que já fizeram esse controle, eu diminuo o consumo de fontes primárias. Outra coisa interessante é a expansão. O sistema interligado nacional, como a gente sabe, ele está em constante crescimento. E a presença desses compensadores viabiliza uma flexibilidade da operação e da conexão de novas cargas ou gerações no sistema internacional, para que esse controle seja feito melhor administrado. Basicamente é isso, professor. E a gente traz algumas referências que foram utilizadas aqui na nossa apresentação. E de novo, está aqui o link do nosso vídeo. Você pode clicar lá no nosso PDF. Obrigado, viu, professor? Obrigado, professor. Obrigado, professor. Dá o like, compartilha, se inscreve no canal.